Primeiro eu queria fazer uma observação de natureza conceitual, mostrando algo de que falamos aqui com grande frequência. O nome disso é coerência. Desse programa, não é minha, não. Eu acho um absurdo, uma temeridade, o Ministério Público poder solicitar dados sigilosos, no caso bancários, de movimentação financeira, de uma pessoa, seja quem for. No caso do Flávio Bolsonaro, de acordo com o próprio Ministério Público do Rio de Janeiro, uma testemunha, não alguém investigado. Qual é o procedimento correto, dado da natureza? O COAF, ao verificar a existência de movimentação financeira exótica, fora de padrão, gera um relatório e informa o Ministério Público, comunica ao Ministério Público. Isso é correto, segundo a minha visão. Quando, no entanto, o Ministério Público, com base no seu impulso, no seu desejo, solicita informações de cidadãos, no caso, não investigados, aí eu acho que a gente tem um problema. Esta é a minha visão. Isso serve para qualquer um. O órgão acusador precisa passar pelo controle judicial, pelo controle do Poder Judiciário, para poder ter acesso a informações sigilosas de alguém. Isso, segundo eu compreendo. E essa minha compreensão serve para o Lula, serve para o Temer, serve para o Bolsonaro. Ocorre que existem jurisprudências, tanto no STJ quanto no STF, que autorizam esse tipo de prática do Ministério Público. A meu ver, é mais uma vez o Judiciário abrindo mão de suas prerrogativas, permitindo que o órgão acusador vá além do que deveria. Ponto final. De modo que o procedimento do Ministério Público, goste-se ou não, tem lastro, tem base legal, de acordo com os tribunais superiores. A gente não gosta desse procedimento sempre. O bolsonarismo gostava há pouco tempo, quando não era governo. Achava bom, dava força, criou vários heróis apoiando esse tipo de procedimento. Justiceiro. Agora virou vidraça e está submetido à prática que ajudou a consagrar. Feito esse registro, a gente chega objetivamente na questão do Flávio Bolsonaro. Eu acho, concordando com a Vera, que relativamente a essa movimentação, depósito de R$96 mil na sua conta e o pagamento de título de R$1 milhão à Caixa Econômica Federal, o Flávio respondeu bem. Ele, nas duas entrevistas, aliás, na entrevista à Record, apresentou lá, mostrou um monte de documento. Ninguém viu o conteúdo, mas ali, supostamente, ele vai apresentar a justificativa a ter correspondência na sua declaração de imposto de renda sobre a movimentação desses imóveis. E a ser assim, está tudo certo. Faz sentido o R$1 milhão em troca de financiamento com a Caixa Econômica Federal, quitação. Certo. No caso dos 96 mil, embora também seja possível negociar com dinheiro vivo, embora não seja exatamente a maneira convencional, se houver declarado, está tudo certo. O que eu quero chamar a atenção é o seguinte: foram, no período de um mês, entre junho e julho de 2017, 5 idas ao caixa eletrônico. Em 9 de junho, foram 10 operações de R$2 mil. Em 15 de junho, 5 operações de R$2 mil. Em 27 de junho, 10 operações de R$2 mil. Em 28 de junho, 8 operações de R$2 mil. E no dia 15, finalmente, no dia 13 de julho, finalmente, 15 operações de R$2 mil. Com esse volume de dinheiro, por que não se vai direto ao caixa e se faz um depósito? Por que essa operação fracionada? Por que fazer 15 vezes a mesma operação, dividida em R$2 mil, de uma operação que se poderia fazer de uma vez só, muito mais seguro e com efeito imediato, entrando imediatamente na conta, no caixa mesmo, em vez de se fazer no caixa eletrônico? Isso, para mim, embora seja um detalhe menor, é algo difícil de se compreender. Mas, eis o ponto. Talvez essas operações do Flávio Bolsonaro, explicadas, sirvam de fumaça para não se enfrentar o verdadeiro problema, que ainda sempre foi o Fabrício Queiroz, que mora num barraco na Taquara e que, em 3 anos, assessor do gabinete do Flávio Bolsonaro, movimentou R$7 milhões entre 2014 e 2017. É muita grana. Muita grana para alguém que não fez grandes operações,
Muita grana para quem tinha vencimentos, embora respeitáveis, de algo como R$20 mil. O Fabrício Queiroz é o elemento central dessa história. O Fabrício Queiroz, o assessor, não o deputado, não o senador eleito Flávio Bolsonaro. Então, o foco, bato na tecla, não se deixe desviar. O foco é esta movimentação espantosa de Fabrício Queiroz, difícil de justificar, daí porque até agora não justificada. Andreasa, seguindo com você, pegando aqui um gancho do que a gente vinha falando, estamos falando agora do aspecto político, mas há um desconforto, né? Para algumas figuras como Sérgio Moro, a Vera acabou de falar também, os militares e por aí vai, né? Entrou no governo, virou político. Não importa quem você foi antes. Esse é o drama do Sérgio Moro, nós falamos aqui sobre isso. Em condições anteriores, como juiz, a posição dele era muito clara, inclusive não precisava se manifestar a respeito. Agora, ministro da Justiça, COAF, sob seu comando, sendo um agente político importante do governo, é provocado a falar, e não falando, silencia, e esse silêncio é muito eloquente. É óbvio que essa questão do Flávio Bolsonaro virou uma questão de Brasília, virou uma questão do governo Bolsonaro. A própria ida do Flávio, pela primeira vez, tratar desse assunto em Brasília, no sábado, véspera das entrevistas à Record e à Rede TV, é muito significativa. Significa haver levado o problema para dentro do Palácio, no caso Alvorada, no final de semana. Se o Bolsonaro estivesse aqui, estaria no terceiro andar do Planalto o problema. Agora está em Davos. E qual é a minha preocupação pessoalmente política, de desdobramento, de impacto político desta trama ainda muito a se desenrolar, porque nós conhecemos o procedimento do Ministério Público, ainda que lastreado legalmente por decisões do Judiciário. É vazamento todo dia, é conta-gota de notícia todo dia, para minar a posição. Não estou dizendo que haja uma intenção do Ministério Público, mas o fato é que, mais uma vez, nós estamos nas cercanias da mais importante reforma estrutural do Brasil, que é a reforma da Previdência. E este é o meu medo, que o crescimento, a não solução deste problema, considerando esse modus operandi de ativismo judicial, contamine a reforma da Previdência, mine a posição da reforma da Previdência, crie dificuldade para que a reforma da Previdência possa avançar. Nós já vimos recentemente este filme no Brasil, e o prejudicado não é o governo Temer, como lá atrás, ou o governo Jair Bolsonaro agora, é o Brasil. É este país. E esse estado de coisas que propicia essa situação de insegurança permanente e que justifica o pessimismo foi patrocinado pelo bolsonarismo. O bolsonarismo é responsável por transformar essas figuras, esses justiceiros do Ministério Público, em heróis. É um modus operandi que eles patrocinaram, colheram os lucros, se elegeram achando que não seriam vítimas. Aí está. Mas quem paga o preço é o país.